Graça e paz, irmãos, como é bom estarmos aqui juntos mais uma vez para partilharmos da Palavra de Deus, dialogarmos um pouco mais nas Escrituras. E hoje te convido a irmos a uma passagem muito conhecida, muito pregada, muito cantada, que é quando Jesus caminha por sobre as águas, e também o apóstolo Pedro, em certa medida, é claro, porque em um momento ele vai olhar para os ventos, para a bravura do mar e vai ali ser submergido pelas águas, e Jesus prontamente vai socorrer o apóstolo Pedro daquele momento ali terrível. E esse texto está registrado lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, em que nós não vamos ler aqui na íntegra, mas vamos observar pontualmente esse evento miraculoso, sobrenatural que acontece e que nos envolve, porque é um texto que já está sendo revelado desde o princípio, ou seja, desde o Gênesis e vai até o Apocalipse. Então todos nós estamos presentes, nesse evento, nesse momento tão sobrenatural que acontece ali entre Jesus, o apóstolo Pedro e os apóstolos ali, e o mar, o vento. Todos esses elementos podem ser observados profeticamente nas Escrituras, e a gente vai ver cada um desses pontos. Então é importante que você fique até o final desse breve vídeo, mas de muitas revelações. E o primeiro texto, então, que nós vamos aqui mencionar é o que está registrado lá em Gênesis, capítulo 1, no verso 2, que diz que o Espírito Santo pairava por sobre as águas em um contexto de trevas, por toda a face do abismo. E é interessante que quando Jesus ele vai ao encontro ali dos apóstolos, era por volta da quarta vigília, cerca de 3 horas da madrugada. Então, um contexto de trevas, assim como o Espírito Santo pairava também sobre as águas. Então, o Espírito Santo pairando por sobre as águas já estava mostrando no futuro Jesus caminhando também sobre as águas, e num contexto também de trevas. Então, quando nós olhamos para as águas ali, irmãos, a gente vai ver que essas águas, esse elemento está sendo mostrado nas Escrituras como pessoas, como nações, povos, tribos, línguas. Porque lá em Isaías, capítulo 57, verso 20, vai mostrar que os ímpios são como as ondas bravias do mar. Então, são como ondas do mar. E lá em Apocalipse capítulo 17 vai mostrar uma meretriz assentada sobre as águas, e estas águas estão reveladas ali como povos, tribos, línguas e nações. Então, num contexto noturno, veja que interessante, essa meretriz estava embriagando os reis da terra, os moradores da terra, exatamente para que eles fossem destruídos, que fossem caídos pelo forte vinho que ela estava dando ali. E esse vinho mostra o engano, mostra a corrupção mesmo que nós estamos vendo a todo tempo acontecer no meio das nações. E esse mundo jaz no maligno, porque o Deus desse século é Satanás. Então, quando Pedro está caminhando ali sobre as águas, Cristo caminhando sobre as águas, eles estão acima das nações, que é a posição espiritual de todos nós que amamos a Deus, que é o lugar que nós ocupamos por meio da fé, como disse o apóstolo Paulo. Pela fé, nós já estamos assentados em lugares celestes, nós já estamos habitando em lugares altos, que é exatamente onde Jesus e o apóstolo Pedro estavam, acima das águas, acima das nações. Quando Pedro ele vai olhar para a força do vento e a bravura do mar, Pedro ele vai estar sendo ali, em certa medida, sendo seduzido ali pelo terror, pelo que essa meretriz tem promovido no meio do povo, o medo, o pavor, o desespero, enfim, tudo aquilo que nos faz afundar na caminhada com Cristo, que nos faz ser submersos aí, imergidos no meio das nações. Então essa meretriz está para destruir-nos, mas Jesus está para nos colocar de pé
acima das nações, que foi exatamente o que ele fez ali, né, com o apóstolo Pedro. Então, irmãos, que nós, né, continuemos, né, na fé, né, perseverantes, e não olharmos, né, para os problemas que estão à nossa volta, né, como estava ali, né, Pedro, né, com os ventos ali, com a bravura do mar. Então os ímpios, né, como as ondas do mar, revelados ali em Isaías 57, verso 20, estamos a todo tempo sendo afrontados por homens e mulheres que atacam a todo tempo o povo de Deus, né? Os homens ímpios estão sempre tentando destruir o povo de Deus, e não é difícil nós observarmos isso, mas nós precisamos manter o nosso olhar fitos em Jesus para que nós continuemos a caminhar da forma que Jesus espera que todos nós caminhemos, olhando para Ele e não se atentando às dificuldades da vida. Então esse texto, essa passagem que ocorre de fato na sua literalidade, esse ato miraculoso, sobrenatural, está revelando a nossa natureza espiritual que está acima das nações, que está acima desse corpo natural. E isso a gente consegue ver também por meio do arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar com as nuvens e nós estaremos aí com Ele para sempre, né, acima das nações. E que nós, por meio da fé, continuemos, né, ainda hoje acima das nações. Por isso, esse texto não se restringe apenas a uma experiência que Pedro e os apóstolos ali vivenciaram, mas todos nós estamos inseridos nessa passagem e nessa experiência sobrenatural. Então, irmãos, que Deus em Cristo continue nos abençoando. Estamos aqui ao final desse vídeo, e se você ainda não é inscrito nesse canal e chegou até aqui, né, se inscreva nesse canal, que tem o intuito de levar a edificação e crescimento espiritual, pavimentos, né, para que a gente caminhe uma caminhada que o Senhor espera de todos nós. Que Deus em Cristo mais uma vez abençoe você e sua casa, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.